Repita comigo: o Espírito Santo tem o governo da minha vida. Repita comigo: nós somos o povo dos joelhos no chão. Vida cristã é relembrar coisas simples. Vida cristã é obediência. Vida cristã é termos a consciência de que temos um Senhor que manda. E como eu já tenho ensinado a vocês, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós não podemos obedecer o Senhor em algumas questões que achamos pertinentes. Nós precisamos e devemos obedecer o Senhor em tudo, em cada área, em cada centímetro, em cada segundo, em cada momento. Hebreus capítulo 12. O Espírito Santo é demais. E a gente vai ter um tempo gostoso aqui de oração. Vamos chapar o coco um pouco aqui. Mas antes, versículo 10 diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Por que é que Deus nos disciplina? Porque Deus nos disciplina, igreja, para o nosso bem. E o bem é que sejamos santos. Ele nos disciplina para que sejamos santos. Tendo uma vida de santidade, viveremos o bem. Entenderam? A linha de pensamento, a linha de raciocínio. Entende muitas vezes porque chegamos aqui e falamos, choramos, às vezes gritamos, às vezes nos desesperamos. Mas o apóstolo Paulo era assim também. Eu fico impressionado com a terminologia quando ele chega em Romanos 12 e diz: eu rogo pelas misericórdias. Meu irmão, alguém que está rogando não é alguém que faz um simples pedido. Alguém que está rogando é alguém que está insistindo, se descabelando, rasgando as vestes. Eu rogo porque eu sei o que é melhor. Eu sei e eu quero que vocês vivam melhor. Então, por favor, pelas ricas misericórdias de Deus, sejam transformados, impactados, sejam renovados na sua mente. Há muitas questões práticas que nós precisamos relembrar como líderes de células. Hoje pela manhã estávamos identificando isso, algo que tínhamos identificado na reunião do conselho, e eu estava repassando alguns vídeos, na verdade um vídeo, cada terça passando um pedacinho. Mas você pode acessar o YouTube e assistir o vídeo todo. Relembramos o papel do hospedeiro, relembramos já um pouquinho do papel do líder, do vice-líder, daquela preparação quando ele chega na célula. Há tantas questões que nós precisamos relembrar de forma prática, mas algumas questões, elas simplesmente tratam sobre fidelidade e lealdade. Nós vamos aprender, vamos ouvir, desde sexta-feira agora, pastora Genoveva, da igreja Ceifa, lá de Foz do Iguaçu, estará conosco, sexta, sábado e domingo. Quem foi abençoado pela vida do pastor Marco Antônio? Agora, queridos, o que pastora Genoveva irá ministrar vai mexer com você. A questão da lealdade não diz respeito só líder de célula e pastor de igreja. A lealdade começa com
teu relacionamento com Deus. Se você é leal ao Senhor, quem é leal no vertical é leal no horizontal. As pessoas que têm dificuldade de serem leais aqui é porque também não são aqui. Porque o que acontece aqui, a gente aprende aqui primeiro. Quem está entendendo? Tá? É a teoria do ângulo de 90 graus. Já ouviram falar? A teoria do ângulo de 90 graus? Tá, claro, acabei de inventar. Quem é leal, quem aprende no vertical, multiplica no horizontal. Então, filhos, é tão importante aprendermos isso, que algumas questões se trata de lealdade. E há um princípio poderosíssimo na lealdade. Há um princípio espiritual que Deus colocou. Vamos continuar no texto e aprender com o Senhor a importância de muitas vezes Ele vem e Ele fala contigo, fala comigo, puxa a minha orelha, traz uma palavra às vezes mais dura. Meu irmão, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é. Mas como nós acabamos de ler, tem amor nisso. O versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Preste atenção, aprenda. Existem dois tipos de pessoas: os que recebem a disciplina e os que não recebem a disciplina. Porém, todos, um dia ou outro, são disciplinados. Mas tem uns que recebem com um bom coração e tem outros que rejeitam a disciplina. A pergunta é: que tipo de pessoa é você? Há algo igual num primeiro momento. Ninguém gosta, tanto a que recebe com um coração aberto, tanto a que fecha o coração. Os dois, num primeiro momento, têm o mesmo sentimento. É ruim, é amargo, tem gosto de chá de boldo. Você falar para mim que ama a disciplina, eu vou desconfiar. Como assim você ama a disciplina? Você gosta de levar bronca? Meu irmão, um dos motivos que nos leva a crescer é não querer levar bronca, é não querer ser disciplinado, porque senão eu virarei um eterno adolescente, uma eterna criança que necessita de puxão de orelha todo dia. Aí você disciplina, ai que gostoso, eu sou disciplinado. Peraí, você não bate bem, a Bíblia está falando, ninguém gosta de ser chamado a atenção, nem eu. Porém, o que abre o coração e recebe, algo acontece. Porque que é ruim, mas o que se fecha, a disciplina não entra e ele continua exercendo o seu erro. Ele vai chegar amanhã na célula, ele não vai falar do quilo do amor, ele não vai se lembrar de recolher a oferta solidária, ele não está nem aí com a fidelidade. Às vezes até ofertaram, mas você deixou a oferta dentro da Bíblia e nem entregou. Você está com dinheiro santo e consagrado ao Senhor. Isso é pior que roubar o dízimo. Pior que roubar o dízimo, meu irmão, é se apropriar de algo que foi consagrado a Deus e pegar para você. Aí você fala, mas é só R$1, é só uma notinha de R$2. Ai, não vou nem entregar isso, deixa aqui. Aí você faz pouco caso e se esquece que a viúva que entregou as poucas moedas que tinha, no mundo espiritual aconteceu algo sobrenatural. E a história daquela mulher já está registrada por toda a eternidade. E não teve valor significativo nenhum
materialmente falando, espiritualmente, o que já não aconteceu no mundo por conta do testemunho dessa mulher. Aí você está guardando aqueles R$2, falando, isso aqui a pouco eu não vou entregar lá para o João Arlindo, não. Deixa aqui, você acaba até perdendo esses R$2, acaba dando para as crianças comprarem bala. E aí, meu irmão, você nem imagina que tipo de disciplina do Senhor você está atraindo na tua vida. Estão entendendo a seriedade ou não? Tem muitos pastores, olhem bem para mim. Tem muitos pastores que não entram na visão de célula porque têm medo de várias coisas. A primeira, eles têm medo de dividir a igreja. Negócio de célula, você está louco? Sempre tem um ou outro que se destaca, começa a crescer, cuida bem do pessoal. Daqui a pouco aí o pastor fala alguma coisa que eles não gostam, eles sai da igreja e leva junto. Aí abre igreja, começa a igreja nova. Eu ouço sempre isso. Aí outro fala assim, não, eu tenho célula. Tudo bem, eu tenho célula, mas eu no negócio de oferta eu não tiro não. Você acha, rapaz, ficar confiando dinheiro, oferta, para um pessoal que às vezes você nem conhece? É verdade. Você acha que eu conheço todo mundo que é líder aqui? Vocês vão multiplicando. Eu não sou tão bom assim de guardar nome e fisionomia. Eu vejo você, oro por você aqui, mas daqui a pouco você se mistura na multidão. Eu nem sei quem é você. E eu estou confiando a você. Olha isso, meu irmão. Se eu não sou louco, se eu não sou meio pinel da cabeça, eu estou te dando autoridade para, em nome do Senhor, você recolher uma oferta, cuidar dessa oferta e depois vir trazer à igreja. Eu sou meio doido. Mas Jesus fez isso. Você sabe quem que cuidava do dinheirinho entre os 12? Não era Pedro, não. João? Não. Tiago? Também não. Judas. Judas, o desleal, o infiel, o egoísta. E Jesus permitiu. O que eu enxergo nisso? Que Jesus não tinha juízo? Eu enxergo que Jesus amava também a Judas. E deu a Judas a oportunidade de fazer diferente. Ao passo, Judas, que você não tenha tido confiança do seu pai, da sua mãe, de outros patrões, eu estou te dando o voto de confiança. Você será o tesoureiro. Talvez você, líder de célula, no passado, eu não te conheço, teve problema com roubo, você furtava. Se apropriava do que não era seu. Mas em nome de Jesus eu estou te dando a oportunidade em amor para você fazer diferente. De você pegar algo santo e glorificar ao Senhor através da sua lealdade. Se na cela das crianças colocarem uma moedinha de 5 centavos, com muita alegria você vai pegar essa moeda, colocar no envelope e trazer para a nossa assistência social. Se eu tivesse aqui no mês 5, 200 células participando, e talvez o valor fosse muito baixo, eu já não estava dando essa mensagem. Eu simplesmente falaria, amados, podemos melhorar, amém? Mas 40 significa deslealdade. Deslealdade. Mas se você abrir teu coração hoje, o fruto de justiça que vai ser produzido no teu coração vai trazer paz. É o que o texto está dizendo.
Mas isso só vai acontecer para quem exercitar a obediência da disciplina que lhe está sendo imposta. Porque se você só ouvir e não fazer nada, talvez você fale, não, estou precisando mesmo, pastor, obrigado. Eu recebo essa palavra, eu recebo. Eu estou precisando. Mas você não muda. Você está enganando você mesmo. Você está mentindo a você mesmo. Na verdade, você não recebeu nada. Mas se você receber, trará paz ao teu coração. E o bem chegará à sua porta. Versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Veja como está interligado tudo isso. Veja que como o bem, como que o fortalecimento, veja que como que os frutos estão ligados à lealdade. A você que faz o bem, que obedece, que é fortalecido, o Senhor diz que vai haver frutificação. Todavia, o desleal, ele está enfraquecido. O texto fala que o desleal, os seus joelhos são vacilantes. Isso me assusta. Por conta da porcentagem. Eu já vi igrejas, pastor Odilon mesmo, teve um baque quando ele tinha 100 e poucas células, aí ele chegou a 200, o alvo era 400, e num ano ele regrediu para 100. Ele apavorou, falou, rapaz, agora não tem mais condições, não deu certo. Dobraram os joelhos, oraram, jejuaram, conversaram, acertaram, aprumaram, tiraram as arestas. Aí, no ano seguinte, cresceram e hoje 1000 células. Meu irmão, uma coisa, um princípio espiritual eu tenho muito bem guardado no meu coração. Quem está em pé pode cair. Isso diz respeito a mim, isso diz respeito a você, isso diz respeito à sua empresa, isso diz respeito ao seu emprego, diz respeito à sua saúde. Não brinque com as coisas do Senhor. Não brinque com as coisas do Senhor. Hoje à tarde, final da tarde, me sentei um pouco com as minhas 2 assistentes ali, fui tomar um café, um chazinho, era fim de tarde, e começamos a recapitular, a relembrar algumas coisas da igreja, né, algumas experiências pessoais, algumas experiências de alguns pastores, de algumas igrejas aqui na cidade, chegando ao conhecimento, algumas igrejas que estão fechando as portas. É motivo de choro. E você vai olhando o que está acontecendo, a gente sempre vê que por trás de uma igreja enfraquecida, uma igreja que está diminuindo a ponto de fechar, por trás disso sempre há queda. E queda, meu irmão, é sinônimo de deslealdade, mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. Meu líder amado, meu líder amado, diz a palavra do Senhor, receba a disciplina e a instrução que vem da parte do Senhor. Mesmo que parecendo chá de boldo, mas tome, se necessário, tape o nariz e engula esse chá amargo, porque trará bem a tua alma amanhã. A Bíblia diz que quem é desleal no pouco será também no muito.
E como ele é desleal no pouco, o que diz respeito da parte do Senhor, o Senhor nem confia a ele o muito, porque é desleal no pouco. E aí eu começo a entender por que muitas vezes nossas células não estão deslanchando. Esse que é o ano do amor. Esse que é o ano onde, meus irmãos, quantas conversões nós já tivemos aqui na igreja. As pessoas estão se convertendo sozinhas. Elas estão se entregando a Jesus. Eu compartilhei o que tem acontecido por algumas pessoas por quem tem orado. As pessoas estão procurando, elas querem. Estão se chegando, era para estarmos em 300 células. E você me conhece bem que eu não sou nenhum legalista. Eu não sou nenhum empresário que fica em toque de caixa cobrando. Não sou isso aí não. Meus supervisores estão aqui, eu me reúno quinzenalmente com eles aqui. Pergunte a eles se eu fico com um aguilhão no rim deles. Por que não multiplica? Por que não? Vamos analisando os fatos, mas já estamos no mês 6. 2015 já começou a descer a ladeira, irmão. E para muitos empresários, agora às vezes é só administrar, já passou fase de investimento, no que diz respeito em ano letivo. Está tudo bem na nossa cidade, queridos? Está tudo bem para baixarmos as guardas? Está tudo bem para pararmos de falar de Jesus? Está tudo bem, querido? Está todo mundo salvo? Está tudo muito bem para a gente ficar tranquilo, ficar gastando tempo vendo novela? Cadê tua célula que não está com você no Tadel para ouvir essa palavra? Que há 3 semanas atrás eu fiz um pedido para você, traga a tua célula para o Tadel. Cadê? É mais fácil criticar o pastor falando que a igreja tem muita atividade. É mais fácil falar que o pastor é bitolado. É mais fácil falar que não é desse jeito também, porque senão a gente muda para a igreja. Ué, quer trazer um colchão e dormir aqui? Fica à vontade, irmão. Pelo menos vai estar muito mais protegido com relação às tentações do mundo aí de fora. Você está de brincadeira comigo? Eu não sou dirigido por palavra profética, eu sou dirigido pela palavra de Deus. Mas as palavras proféticas que vêm da parte de Deus eu recebo e guardo. Não as rejeito. E a forma como Deus tem se manifestado com relação à nossa igreja, sobre crescimento, expansão, eu tenho visto que é do Senhor. Mas Davi, quando teve a sua família capturada pelos amalequitas, lá em Ziclag, ele disse: Senhor, devo perseguir os meus inimigos? Deus disse: sim, persiga, é certo que os alcançará. E Davi foi, mas Deus não falou para onde. Davi não ficou sentado com os braços cruzados. Deus disse que a gente vai alcançar, espera que ele vai falar para onde. Não, meu irmão, ele se mexeu. Deus disse para nós: é certo que chegarão a 10.000, então vamos nos mexer. Se a gente ficar parado, não evangelizar, não cuidar, não discipular, não ir atrás das pessoas, cuidar bem delas, não chegaremos lá e a culpa não será de Deus, será nossa. Agora eu imagino como é que vamos chegar diante do Todo-Poderoso, quando Ele olhar bem nos nossos olhos e falar: eu profetizei 8.000 em 2 anos e vocês não conquistaram 10% disso. E Ele vai perguntar: o sangue deles cobrarei de vocês. Eu volto a perguntar: nossa cidade está tudo bem? Será que só eu percebo espírito de morte nessa cidade?
Nossa cidade sendo notícia em jornal nacional, fantástico, por conta de um endemoniado, um jovem que pega uma moça, estudante, trabalhadora, às 2 horas da tarde, leva para um matagal, estupra e a mata a pauladas e joga num rio. Eu pergunto, tá tudo bem? Um jovem bonito, afeiçoado, inteligente, que recebe o não de uma namorada e se enforca ali no campo de futebol do Palmeiras, só porque foi abandonado pela namorada, amanheceu pendurado. Eu pergunto, tá tudo bem? Isso aconteceu essa madrugada, queridos, ou na madrugada de ontem. Eu pergunto, está tudo bem? Bandidos que se levantam em mão armada no final de expediente da Havan, colocam em risco a vida de pessoas e assaltam aquele lugar. Eu pergunto, está tudo bem? Meu irmão, eu tenho certeza que o que o Espírito Santo está mandando falar para você nessa noite é só a introdução do que Ele quer tratar na tua vida esse final de semana. Porque quem é infiel no pouco, Deus não confia o muito. Não vai confiar. Não dará. Eu fico imaginando a gente ter que fazer 2 Tadéis na terça-feira, porque não vai caber todos os líderes aqui. Lá em Santarém, o Tadel, um começa às 5 da tarde, o outro Tadel começa às 7. Santarém é assim, não cabe todo mundo de uma vez só. Meus irmãos, Deus quer conquistar esta cidade e as nações. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com Ele. Com Ele. Deus tem me dado, eu reconheço isso, algo especial. O Senhor tem me confiado uma unção. Por onde eu tenho ido, às vezes Ele me manda dizer algo, irmãos, que não traz popularidade nenhuma. Esse final de semana, sexta-feira preguei no Mato Grosso do Sul, depois peguei o avião, à noite, no sábado, eu estava pregando em Mirassol do Oeste, a 1.700 quilômetros daqui. Pousei em Cuiabá, tive que andar de carro por 4 horas para chegar em cima da hora para pregar. Cheguei e o louvor já tinha começado. Não deu tempo nem de colocar slide para o pessoal. Eu cheguei e já sentei para subir para pregar. E eu chego lá e o Espírito Santo me manda às vezes trazer palavras duras, que não são palavras populares. O pessoal que conversou comigo por telefone no final de semana viu que eu perdi a voz. Domingo de manhã, incrível, da mesma forma. Estava compartilhando com a equipe no domingo de manhã, poucas vezes, eu acho que foi a primeira vez. Porque aqui já aconteceu muito comigo. O Espírito Santo falou assim, fecha o teu esboço, o que você preparou e o que eu havia colocado no teu coração. E o Senhor vai falar o quê? Aí só silêncio, você não ouve nada. Meu irmão, pensa numa decisão difícil para obedecer. Encarando um congresso, você viajou quilômetros, né? Você já cronometrou, programou, estudou, né? E aí o Espírito Santo fala, fecha o esboço. Aí você fecha o esboço.
E agora? E ele trazer uma mensagem, como agora ele está fazendo. Como agora. Ele trazer uma palavra que é para esse momento. Meu irmão, fazer com o meu povo é uma coisa. Você estar num outro estado, não conhecer ninguém, meu irmão, é das pernas bambearem. E domingo de manhã Deus me mandou fazer isso. Sabe o que aconteceu, Eliezer? Eu falei para os meus amados da equipe hoje de manhã. Eu fico constrangido como que o Espírito Santo pode estar fazendo através de um ser tão limitado e mal acabado igual eu. Queridos, eu não tinha terminado a mensagem e pastores começaram a vir para frente chorando, ajoelhados, se prostrando. As pessoas estavam assentadas porque eu ainda estava pregando. E as pessoas sentadas gritando. Uma mulher no terceiro banco urrava. E eu continuava pregando. À noite, a igreja lotada, já estavam não apenas as pessoas do congresso, mas a igreja estava presente. E eu falei, Senhor, eu vou pegar mais leve aqui. E aí o Espírito Santo me traz aquele ímpeto. Eu conseguia ver e enxergar questões espirituais através de um discernimento que Ele foi me dando, e eu via pais indiferentes espalhados no templo. E numa intrepidez, o Senhor me fazer apontar o dedo e dizer onde você estava, que você não estava ao lado do seu filho nesse congresso sexta, sábado e domingo. Você estava fazendo o quê? Mas meu irmão, não foi desse jeito carinhoso e caloroso, não. De sábado para domingo eu não conseguia conversar depois do culto, que eu não tinha voz nenhuma. Mandei um recado para o Giovanni, eles estavam fazendo a tenda do encontro, e eu disse, ore por mim que eu estou sem. Meu irmão, eu não tinha a mínima condição de pregar domingo de manhã. Eles disseram, nós vamos levantar um clamor. E para honra e glória do Senhor, eu fui dormir, já era 2 da manhã, levantei às 5 para orar. Aí eu orei no Espírito, fui no meu cantinho na sala, orei até umas 7h30, 8 horas, quando o dono da casa que me hospedava levantou, eu fui conversar com ele, minha voz tinha voltado. Experiências assim. E no domingo à noite, pregando e apontando, meus irmãos, e um temor novamente descendo sobre a igreja. E eu creio que o Senhor tem me levantado muitas vezes para sair, para levar esse reavivamento. Mas meu irmão, não perca o fogo aqui, porque a gente só pode compartilhar do que temos. Muito do que Deus tem nos dado é porque também estamos repartindo, porque diz a palavra que é melhor dar do que receber. Receba essa disciplina da parte do Senhor. Não baixe a guarda. A Bíblia fala que a fé é o quê? É o escudo. Se precisamos de um escudo é porque somos atacados. E a Bíblia fala de dardos inflamados, de setas malignas. Meu irmão, em nome de Jesus, não esmoreçam. Adolescentes, jovens, o texto fala que estão necessitando de disciplina porque mãos fracas e joelhos vacilantes. Quem tem joelho no chão não tem joelho vacilante, tem joelho calejado. Tem joelho calejado. Eu quero jovens
que não vão ficar que não permitirão se deixar levar por qualquer coisinha que acontece. Presta atenção no que eu vou te dizer. Problema de relacionamento tem em todo lugar. Não vai se deixar por qualquer conversinha de qualquer Dom Juan de faculdade. Não vai desistir da célula por qualquer bobagem. Ah, porque minha discipuladora não sei o quê. E meu irmão, se a tua discipuladora está com problema, você não vai estar. Porque fazemos parte de um povo que põe a mão no arado e não olha para trás. Nós não recuamos, nós avançamos. E quando nossos joelhos vacilam, ou as mãos enfraquecem, Deus manda disciplina, que é amargo no começo, mas você recebe, você toma, aquilo te faz bem. E diz a palavra que a paz retorna.